sino das notificações. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdades Ocultas da Bíblia. Já há um tempo que temos debatido algumas questões do grupo referentes ao Messias, ao reconhecimento no Novo Testamento de Jesus Cristo como sendo o Messias, de acordo com as perspectivas do Antigo Testamento do povo judeu. Só que aqueles que são mais interessados e que estão se aprofundando nos estudos bíblicos, principalmente no que diz respeito aos apócrifos e também especificamente ao ramo literário classificado como apocalíptica judaica, os pseudepígrafes, os livros que estão contemplados ali no dito período interbíblico, por exemplo, já perceberam que, de fato, o Antigo Testamento não fala nada de maneira expressa e literal, vou repetir, de maneira expressa e literal acerca de um Messias espiritual, como nós vimos no Novo Testamento. Nós sabemos que, com certeza absoluta, pela leitura e pelas evidências, que os textos que de fato falam de um Messias espiritual são os textos que estão contemplados nesses livros. E nós vamos analisar alguns destes textos aqui hoje. Então eu tenho 3 perguntas que com certeza vocês já estão observando aí na tela e eu quero respondê-las juntamente com vocês. Primeira pergunta: qual versículo do Antigo Testamento afirma que o Messias se assentará em um trono de glória? Eu já vou adiantar. Nenhum versículo no Antigo Testamento faz esta afirmação, que o Messias se assentará em um trono de glória. Nós não temos isso declarado nem expresso de maneira literal, que o Messias se assentará em um trono de glória. E Estevão vê Jesus assentado à destra do Pai. O próprio Jesus menciona em Mateus 19:28 que o Filho do Homem se assentará no trono de sua glória. Também está escrito em Apocalipse 13:21, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, eu me assentei com o meu Pai no seu trono. Mas, olhando para o Antigo Testamento, aonde nós encontramos estas descrições? Mas nós vamos encontrar, então, eu vou lhes mostrar agora aonde estão parte destas descrições. Parte, porque são inúmeras descrições. São muitas descrições, melhor dizendo. Em diversos livros nós vamos ver um livro. Então, primeiro vamos responder a primeira pergunta. Qual versículo do Antigo Testamento afirma que o Messias se assentará em um trono de glória? Bom, nós não temos no Antigo Testamento, mas 1 Enoque, capítulo 45, 1 Enoque, que tem a sua datação entre o século 2 e 1 antes de Cristo. Naquele dia o Messias se assentará sobre um trono de glória e escolherá suas condições e suas incontáveis habitações. Isso aqui também lembra muito João 14. Enquanto seus espíritos neles serão fortalecidos quando eles virem meu eleito, pois esses fugirão por proteção para o meu santo e glorioso nome. Naquele dia eu farei com que meu eleito habite no meio deles e mudarei a face do céu, o abençoarei e o iluminarei para sempre. A nossa segunda pergunta é: qual versículo do Antigo Testamento afirma que o Messias é eterno e que julgará todas as coisas? Bom, já vou lhe adiantar, nós não temos essa descrição literal. No Antigo Testamento nós não encontramos esse texto ou esta afirmação colocada de maneira literal. Nós temos algumas interpretações alegóricas que são tiradas do seu contexto original, principalmente histórico, e quer-se dar o entendimento de que está se falando sobre o Messias. Entretanto, se você ler 1 Enoque, capítulo 49, versículos 2 a 4, diz assim: mas a equidade passa como uma sombra e não possui uma estação fixa, pois o Messias permanece diante do Senhor Deus, e sua glória
é para sempre e sempre, e seu poder de geração em geração. Com ele habitam os espíritos da sabedoria intelectual, o espírito da instrução e do poder, e os espíritos dos que dormem em retidão. Ele julgará coisas secretas. Ninguém será capaz de pronunciar uma única palavra diante dele, pois o Messias está na presença do Senhor Deus de acordo com seu próprio prazer. Você não tem uma descrição literal no Antigo Testamento fazendo essa menção ao Messias. Eu quero ler também para vocês aqui, só para falar, um versículo extra, para falar acerca do Messias mencionado no livro de Enoque. 1 Enoque 51:3. E naqueles dias, o Messias se assentará sobre o seu trono, enquanto todo o segredo de sabedoria intelectual procederá da sua boca, pois o Senhor Deus lhe concedeu e glorificou. Então tá aí. 1 Enoque 51:3. E a terceira pergunta é: qual versículo do Antigo Testamento afirma que Deus tem um filho? Essa eu quero ver alguém dizer que tem, que não tem também. Qual versículo do Antigo Testamento afirma que Deus tem um filho? Ou que Deus enviaria o seu filho? Bom, estou lendo só Enoque, tá? Mas eu poderia também estar lendo aqui 4 Esdras, que originalmente tem porções que foram escritas sim em hebraico. Filólogos já chegaram a essa conclusão. Eu poderia estar lendo outros livros aqui da apocalíptica judaica. Mas eu quero trazer só 1 Enoque. Então, qual versículo do Antigo Testamento afirma que Deus tem um filho? Nenhum versículo. Entretanto, porém, em 1 Enoque 105, versículos 1 a 4, diz o seguinte: naqueles dias, diz o Senhor, devereis convocar os filhos da terra e testemunhar-lhes a sua sabedoria. Mostrai-lhe, pois, sereis para eles como os seus guias e como um galardão para toda a terra. Pois eu e meu filho estaremos para sempre junto deles, ao longo da sua vinda nos caminhos da verdade. Vós tereis a paz, alegrai-vos, ó filhos da verdade. Amém. Então aqui, naqueles dias, diz o Senhor, versículo 1, e logo no versículo 3, o Senhor continua dizendo e diz: pois eu e meu filho estaremos para sempre junto deles. É, às vezes, fácil de nós compreendermos porque os judeus, com o seu cânon específico, dos seus 39 livros escritos em hebraico e aramaico, que não contemplam os livros que são pertinentes ao período interbíblico, negarem a messianidade de Jesus como ungido. Então, meus amigos, esse é um tema que eu abordarei bastante aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Nós estaremos lendo outros trechos do livro de Enoque, estaremos lendo trechos de quarto Esdras, nós estaremos lendo trechos de Baruque, nós estaremos lendo trechos do livro dos Jubileus, nós estaremos lendo trechos dos testamentos dos patriarcas. Nós vamos começar a explorar um pouco os livros com a temática apocalíptica judaica, os livros chamados apócrifos do período interbíblico, e também nós estaremos lendo, alguns livros que fazem algumas narrativas de comentários judaicos e rabínicos, todos eles, volto a dizer, antes do Novo Testamento, pois é certo, como diversos estudiosos já puderam concluir, estudiosos como Tim Crosby, que esta foi a base da composição de diversos livros do Novo Testamento. Tim Crosby chegou a esta conclusão. But if I lay down and I play dead and I stay dead,